O que faz dois estudantes transformarem uma escola em cenário de terror? A tragédia de Columbine mudou o mundo para sempre. Hoje, a nossa conversa é sobre um dos episódios mais chocantes e tristes da história dos Estados Unidos, o massacre de Columbine. Para entender o que aconteceu em 20 de abril de 1999, a gente precisa primeiro conhecer o cenário. A Columbine High School, localizada em Littleton, no Colorado, parecia uma típica escola de ensino médio americana, dessas que a gente vê em filmes. Com cerca de 1.800 alunos, era vista como um lugar seguro, onde os adolescentes deveriam se preocupar com provas, esportes, amizades, não com a própria sobrevivência. Mas por trás dessa fachada de normalidade, algo sombrio estava sendo tramado. Naquele dia, dois estudantes, Eric Harris e Dylan Klebold, entraram na escola armados até os dentes e com explosivos caseiros, prontos para colocar em prática um plano que vinham arquitetando há mais de um ano. O resultado? Uma tragédia que chocou o mundo. 12 alunos mortos, um professor assassinado e mais de 20 pessoas feridas. Depois do massacre, Eric e Dylan encerraram tudo, tirando a própria vida. O que aconteceu em Columbine não foi um ato impulsivo. Foi algo frio, premeditado e que marcou para sempre a história da violência escolar. Mas quem foram Eric Harris e Dylan Klebold? Eric e Dylan eram dois estudantes do último ano do ensino médio na Columbine High School, no Colorado, nos Estados Unidos, e tinham 18 e 17 anos respectivamente no dia do massacre. Eric nasceu em 9 de abril de 1981 em Wichita, no Kansas. Seu pai era piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, o que fez a família se mudar por várias cidades durante a infância de Eric. Em 1993, já adolescente, ele se estabeleceu definitivamente em Littleton, no Colorado. Era descrito por colegas como inteligente e sarcástico. Foi considerado, por alguns relatos, alvo de bullying, mas também tinha uma vida social ativa e trabalhava em uma pizzaria local. Registros posteriores revelam que ele enfrentava ansiedade, problemas de raiva e pensamentos suicidas e homicidas, tendo inclusive feito acompanhamento psicológico por ordem judicial um ano antes do massacre. Eric tinha fascínio por tecnologia, videogames e chegou a criar páginas na internet onde escrevia diários com detalhes do planejamento do ataque. Já o Dylan nasceu em 11 de setembro de 1981 em Denver, no Colorado. Era o filho mais novo de Thomas Klebold e Susan Yasenoff. Cresceu em um ambiente considerado estável e de classe média. Participou dos escoteiros, jogou beisebol na infância e tinha um irmão mais velho. Era descrito como mais introspectivo e sensível. Dylan se envolveu com produções de vídeo e ajudava na equipe técnica de som e luz da escola. Apesar disso, seus escritos revelam sinais de depressão profunda e sentimentos de exclusão. Assim como Eric, Dylan trabalhou em uma pizzaria e tinha um grupo de amigos, mas também acumulava episódios de problemas disciplinares na escola. Eric e Dylan se conheceram por volta de 1993 e logo se tornaram amigos inseparáveis. Apesar das controvérsias sobre o quanto eram excluídos, tinham vida social, faziam trabalhos em grupo e juntos começaram a planejar o ataque com meses de antecedência. Eles deixaram diários, vídeos e registros detalhando as motivações, ressentimentos e desejos de causar impacto duradouro. Vamos então voltar um pouco no tempo para entender como tudo isso começou. Eric e Dylan começaram a planejar o massacre quase um ano antes do ataque. Eles não queriam apenas causar medo ou cometer um tiroteio isolado. O objetivo dos dois era realizar um atentado de grandes proporções, algo que, segundo os próprios registros deles, pudesse chocar o país inteiro. Durante meses, Eric e Dylan fizeram pesquisas sobre explosivos caseiros, compraram materiais pela internet e frequentaram lojas de armas para adquirir o máximo de equipamento possível, muitas vezes usando identidades e intermediários para burlar restrições legais.
O plano original era brutalmente calculado. Eles construíram 2 bombas feitas a partir de cilindros de gás propano e planejavam colocá-las no refeitório da escola exatamente no horário em que houvesse o maior número de alunos lá dentro, por volta das 11h15 da manhã. A intenção era que as bombas explodissem quase simultaneamente, causando uma enorme destruição e matando centenas de estudantes em poucos segundos. Em seguida, com o caos instalado, Eric e Dylan planejavam esperar próximos às saídas da escola para atacar as pessoas que tentassem escapar. Além disso, eles destruiriam outros explosivos e armadilhas pelo estacionamento e até mesmo dentro de seus carros, numa tentativa de atingir não só alunos e funcionários, mas também policiais, socorristas e jornalistas que chegassem ao local. Todo esse plano envolvia uma série de passos e detalhes pensados minuciosamente ao longo de meses, incluindo levantamentos sobre os horários de maior fluxo de pessoas, a posição das câmeras de segurança e o roteiro de movimentação dentro e fora do prédio. No entanto, por uma combinação de erro na montagem e falha dos próprios dispositivos caseiros, as bombas de propano no refeitório não detonaram como eles esperavam. Essa falha acabou mudando completamente a dinâmica do ataque e, sem dúvida, salvou inúmeras vidas naquele dia. Agora vamos ao dia 20 de abril de 1999. Por volta das 11h10 da manhã, Eric e Dylan chegam a Columbine High School dirigindo carros separados. Eles já haviam escolhido pontos estratégicos para estacionar. Eric parou seu carro perto da entrada oeste, enquanto Dylan ficou próximo à entrada sul. Essa escolha não foi aleatória. As vagas foram pensadas para facilitar tanto a entrada na escola quanto uma possível fuga, segundo o plano original. Com os veículos posicionados, eles pegam mochilas pesadas, repletas de bombas caseiras de propano, além de diversas armas de fogo, rifles, espingardas, pistolas e vários coquetéis Molotov. Mesmo vestidos de maneira relativamente comum, os dois usavam jaquetas longas que permitiam esconder o armamento. Eles entram discretamente pela escola e se dirigem ao refeitório, que já começava a encher para o horário do almoço. Ali, colocam as 2 mochilas com as bombas de propano sob mesas estratégicas, apostando que às 11h17 os explosivos detonariam quando o local estivesse mais lotado. Para ampliar o caos, posicionaram outros dispositivos incendiários em diferentes pontos do prédio e dentro dos próprios carros no estacionamento, com temporizadores para explodirem minutos depois do ataque principal, caso tudo desse certo. Após instalar as bombas, Eric e Dylan deixam o refeitório e vão para fora do prédio, esperando à distância pela explosão que marcaria o início do massacre. Eles observavam atentamente as portas e janelas, preparados para avançar com armamento pesado assim que ouvissem a detonação. Porém, apesar do planejamento detalhado, as bombas no refeitório não funcionam. Isso faz com que o plano deles mude de última hora, levando-os a iniciar o ataque a tiros logo em seguida. Por volta das 11h19 é quando a tragédia realmente começa. Com as bombas do refeitório falhando, Eric e Dylan percebem que terão que colocar em prática o plano B, iniciar um tiroteio. Eles estão posicionados do lado de fora da entrada oeste, um dos acessos principais da escola, onde já havia algum movimento de estudantes chegando ou saindo para o intervalo, sem nenhuma noção do que estava prestes a acontecer. Sentados na grama ali perto estavam Rachel Scott, de 17 anos, uma aluna bastante conhecida e ativa na comunidade escolar, e seu amigo, Richard Castaldo. Sem chamar muita atenção até ali, Dylan retira uma bomba caseira, uma espécie de coquetel Molotov improvisado, e arremessa na direção dos dois. A bomba solta apenas um pouco de fumaça, não causando dano direto. Em seguida, sem hesitar, Eric e Dylan sacam suas armas e disparam contra Rachel e Richard. Rachel é atingida mortalmente e se torna a primeira vítima fatal do massacre. Richard recebe múltiplos tiros e cai gravemente ferido.
mas acaba sobrevivendo após um longo processo de recuperação. Nesse momento, ao ouvirem os primeiros disparos, muitos alunos ainda acreditam que se tratava de algum tipo de trote, de formatura ou pegadinha, já que a escola costumava ter brincadeiras nessa época do ano. Porém, rapidamente a realidade se impõe. Os dois avançam em direção a uma escadaria próxima à entrada, sempre disparando aleatoriamente. No alto das escadas, avistam um pequeno grupo de estudantes e abrem fogo novamente. Daniel Rohrbaugh, de apenas 15 anos, é atingido fatalmente enquanto tentava escapar correndo pela lateral do prédio. Outros dois alunos, Sean Graves e Lance Kirkland, são baleados e caem feridos no topo da escadaria, ambos gravemente atingidos, ficando imobilizados no chão. A partir daqui, o caos toma conta. Gritos começam a ecoar, alunos entram em pânico buscando abrigo dentro ou fora da escola e as primeiras ligações de emergência começam a ser feitas. Era o início de uma sequência de violência que mudaria para sempre a história de Columbine. Enquanto os primeiros disparos aconteciam pelos arredores da escola, dentro do prédio, o clima era de confusão e medo. Professores e alunos não tinham certeza do que estava acontecendo. Muitos imaginavam que se tratava de algum trote, até perceberem a gravidade da situação ao verem colegas correndo em pânico e ouvirem o som contínuo de tiros. É nesse momento que entra em cena o professor de ciências Dave Sanders, com mais de 25 anos de dedicação à escola. Dave estava no corredor quando percebeu a movimentação e imediatamente viu que a situação era séria. Sem hesitar, ele começou a correr pelos corredores alertando os alunos. Graças à sua rápida reação, centenas de estudantes do refeitório e do hall principal foram direcionados para longe do perigo. Muitos se refugiando em salas de aula, banheiros e até em áreas mais isoladas da escola. Mesmo com a atmosfera caótica, Dave não parou. Ele continuou tentando avisar e proteger mais alunos junto a outros funcionários. Enquanto orientava um grupo na escadaria do segundo andar, acabou cruzando o caminho de Eric e Dylan. Os dois dispararam e Dave foi baleado no torso. Gravemente ferido, ele conseguiu, com a ajuda de alguns estudantes, rastejar até um laboratório de ciências. Lá, permaneceria abrigado junto com um pequeno grupo de alunos por várias horas, recebendo primeiros socorros improvisados dos próprios estudantes. Infelizmente, apesar dos esforços dos jovens em ajudá-lo, Dave Sanders não resistiu e acabou falecendo antes que o resgate pudesse chegar com segurança. Paralelamente, do lado de fora, os primeiros policiais começam a chegar ao colégio, chamados pelas ligações de emergência feitas pelos alunos e funcionários apavorados. Assim que se aproximam, são recebidos por tiros vindos das janelas e entradas, iniciando uma troca de disparos com os atiradores ainda pelo lado externo. As forças policiais sentiam a pressão de agir rápido para salvar vidas, mas eram obrigadas a prosseguir com extrema cautela. Havia relatos de explosivos espalhados pelo prédio e boatos de que o número de atiradores poderia ser ainda maior. Além disso, o procedimento padrão da época recomendava aguardar reforços antes de entrar em situações envolvendo reféns ou explosivos, o que prolongou o tempo até que a polícia finalmente conseguisse adentrar a escola. Do lado de dentro, alunos se escondiam em armários, banheiros e salas escuras, enquanto professores tentavam manter a calma e proteger seus estudantes da única maneira possível: silêncio absoluto e portas trancadas, na esperança de não serem descobertos pelos atiradores. Essa combinação de heroísmo dos funcionários, medo, pânico e incerteza transformou aqueles minutos em horas intermináveis de terror para todos que estavam presos dentro da Columbine. Por volta das 11h29 da manhã, Eric e Harris entram na biblioteca. E o clima é de absoluto pânico. Cerca de 52 estudantes, além de 2 professores e 2 bibliotecários, estavam amontoados ali. A maioria escondida debaixo das mesas, tentando não fazer nenhum barulho. Muitos já tinham ouvido tiros e explosões vindos do corredor,
mas ainda não compreendiam a brutalidade que estava prestes a acontecer. A primeira vítima foi o estudante Kyle Velasquez, que tinha uma deficiência e estava sentado à vista. Dylan disparou contra ele fatalmente, quase sem hesitação. Em seguida, Eric disparou sua espingarda contra uma mesa, atingindo com estilhaços o aluno Evan Todd, que se feriu, mas conseguiu se esconder atrás do balcão da administração. Em meio ao caos, os atiradores caminhavam pelo recinto entre as fileiras de computadores e mesas, chamando a atenção dos alunos. Eles gritavam e provocavam as vítimas, muitas vezes escolhendo de propósito quem mirar. Em determinado momento, Eric anunciou em voz alta que pretendia alvejar qualquer um com boné branco, uma referência a estudantes atletas da escola que seguiam essa tradição. A maioria tentou se desfazer dos bonés ou se esconder melhor. Ao longo de aproximadamente 7 minutos, Eric e Dylan atiraram debaixo das mesas, geralmente sem poder ver quem estava escondido, provocando os estudantes antes de disparar. Relatos falam de agressões verbais e perguntas feitas para humilhar. Alguns sobreviventes narram que perguntavam quem acreditava em Deus ou zombavam dos que imploravam por suas vidas. Um dos casos mais marcantes envolve Cassie Burnell. Eric abordou a mesa onde ela e uma colega estavam escondidas, bateu na superfície e gritou "Peekaboo", antes de atirar a queima-roupa e atingir Cassie fatalmente. Essa frase, "Peekaboo", faz referência à brincadeira de esconde-esconde, como se a pessoa que estivesse procurando falasse "achou". Então, a famosa pergunta sobre acreditar em Deus foi feita a outra estudante, Valen Schnur, que posteriormente sobreviveu. Ainda assim, a morte de Cassie se tornou símbolo mundial daquele horror. Durante esses minutos na biblioteca, 10 alunos foram assassinados ali, incluindo Cassie Burnell, Isaiah Shoels, que foi alvo de insultos racistas antes de ser morto, Matthew Caster, Stephen Kernall, Lauren Townsend, John Tomlin, Kelly Fleming, Daniel Mauser e Corey DePotter. 12 outros estudantes ficaram feridos ali dentro, muitos fingindo-se de mortos para sobreviver. Os assassinos zombavam, celebravam e recarregavam as armas enquanto andavam pela biblioteca sem demonstrarem qualquer empatia. Após quase 7 minutos de violência contínua, Eric e Dylan deixaram a biblioteca, retornando apenas mais tarde, já perto do desfecho do massacre. Após deixarem a biblioteca, Eric e Dylan continuam andando pelos corredores da escola, agora em um estado de aparente descontrole. Eles não seguem mais um padrão claro. Caminham pelos andares, atiram pelas janelas, empunham suas armas nos corredores e, em alguns momentos, riem e conversam entre si como se ainda buscassem algo a cumprir em seu plano caótico. Os dois passam por várias salas de aula onde alunos e professores permanecem trancados, em completo silêncio e terror, esperando não serem descobertos. Eric e Dylan chegam a olhar através das janelas das portas, batem ou tentam abri-las, mas, talvez por não encontrarem facilidade ou por desinteresse, não tentam arrombar ou forçar a entrada em nenhum desses ambientes. Para muitos estudantes escondidos, observá-los do outro lado da porta foi um momento de puro desespero. Cada passo dos atiradores soava como uma sentença de morte. Enquanto atravessam a escola, ambos ainda buscam as mochilas com explosivos que haviam posicionado no refeitório e em outros pontos estratégicos. Eles tentam detonar bombas que não haviam funcionado antes, chegando até a atirar contra os dispositivos numa última tentativa frustrada de causar mais destruição. Nenhum dos explosivos maiores entra em funcionamento, para alívio de todos que ainda estavam no prédio. Nos momentos seguintes, os tiros foram diminuindo. Eric e Dylan voltam algumas vezes ao refeitório e à biblioteca, aparentemente sem um objetivo definido, vasculhando o espaço
e, em determinado momento, lançando outros dispositivos incendiários menores, que também não têm grande efeito. Por volta das 12h08, quase 50 minutos após o início do massacre, os dois voltam definitivamente à biblioteca. Agora o local está quase vazio, restando apenas alguns poucos alunos feridos entre as mesas. Lá, sem dizer mais uma palavra, Eric e Dylan se posicionam em lados opostos de uma estante, sentam-se no chão e tiram a própria vida, cada um disparando um tiro fatal contra si mesmo. Era o fim do ataque. Um silêncio pesado toma conta da escola, e o mundo começaria naquele instante a tentar entender e processar o horror do que havia acontecido em Columbine. Ao final do ataque, o saldo da tragédia em Columbine foi devastador e mudou para sempre o cenário da segurança escolar e do debate social nos Estados Unidos. Ao total, foram 13 pessoas mortas. As vítimas fatais foram 12 estudantes, com idades entre 14 e 18 anos, e o professor David Sanders, que morreu tentando salvar outros alunos. Mais de 20 feridos. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas por disparos ou explosões, muitos deles em estado grave, enfrentando recuperações longas e dolorosas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Além dos feridos, centenas de alunos e funcionários escaparam da morte, mas carregaram traumas severos, incluindo o transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Muitos jamais conseguiram retornar à escola normalmente. A tragédia foi intensamente noticiada na imprensa internacional, com imagens e relatos chocando o mundo inteiro. O caso influenciou debates urgentes sobre como lidar com bullying, cultura das armas, saúde mental e os métodos de resposta policial em situações de crise. Diversos países revisaram seus protocolos de segurança escolar e legislações a partir dos acontecimentos dos Estados Unidos. Além disso, o massacre inspirou inúmeros documentários e obras de ficção, sendo Tiros de Columbine, do cineasta Michael Moore, o mais reconhecido internacionalmente, analisando causas, consequências e o contexto da violência armada nos Estados Unidos. O termo Columbine tornou-se sinônimo de tragédias escolares, influenciando o debate social, investigações acadêmicas e iniciativas de prevenção no mundo inteiro. O episódio marcou uma geração e ainda hoje é lembrado em campanhas, memórias e atos simbólicos, tanto nos Estados Unidos quanto globalmente. De modo trágico, Columbine também se tornou referência para episódios posteriores de violência escolar. Diversos atentados nos Estados Unidos e em outros países foram diretamente inspirados ou citavam Eric Harris e Dylan Klebold em diários e redes sociais de autores. Casos como os massacres de Virginia Tech, Sandy Hook, Parkland e ataques em outros continentes frequentemente mencionam Columbine como motivação ou modelo de execução. Lembrar do massacre de Columbine é repensar nossos limites como sociedade. O que você faria para evitar que isso se repetisse? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e deixe um comentário com sugestões para os próximos vídeos. Obrigada por assistir e até a próxima!